Você já comeu cobra? Ou conhece alguém que já teve coragem de experimentar? Talvez num churrasco de sítio, numa aventura no meio do mato, ou quem sabe numa daquelas histórias que a gente ouve falar, mas nunca imagina que é verdade. O que você vai escutar aqui hoje não é apenas um alerta, é um convite para pensar 2 vezes antes de colocar algo no prato só porque alguém disse que era exótico, curioso ou até medicinal. Porque o que aconteceu com algumas pessoas que se arriscaram a comer carne de cobra é tão inacreditável que a gente quase duvida que possa ser real. Mas e o mais assustador, isso também aconteceu aqui no Brasil. Sim, existem relatos reais de brasileiros que consumiram carne de cobra e viveram consequências inesperadas, algumas assustadoras. No decorrer deste vídeo, você vai entender o que está por trás dessas histórias e por que essa prática, mesmo parecendo inofensiva para alguns, pode ser um verdadeiro risco à saúde e à vida. Mas antes de chegarmos nisso, é importante entender: por que alguém, em qualquer parte do mundo, comeria carne de cobra? A resposta pode parecer simples, mas o buraco é muito mais fundo do que parece. Por mais estranho que soe, comer carne de cobra é uma prática comum em diversas culturas ao redor do mundo, e em muitas delas é até motivo de orgulho. Na China, especialmente no sul do país, a cobra é tratada como uma iguaria. Em cidades como Guangzhou, é possível encontrar restaurantes com serpentes vivas expostas, esperando para serem escolhidas e preparadas na hora. Sopas, caldos, frituras, tudo com carne de cobra. E não é só comida. Há licores preparados com cobras inteiras dentro da garrafa, como se fossem remédios naturais. Dizem que curam dor nas costas, aumentam a energia, a libido, melhoram a circulação, mas a ciência moderna questiona, e muito, essas promessas. No Vietnã, o consumo é ritualístico. O sangue da cobra é bebido puro misturado com álcool. O coração da serpente, ainda batendo, é engolido inteiro por quem busca coragem ou virilidade. É comum em rituais de passagem, festas e até desafios entre amigos. Na Tailândia, em feiras de rua, é possível comprar espetinhos de cobra grelhada ao lado de escorpiões, baratas e gafanhotos. O turismo do exótico vende a ideia de que comer isso é uma experiência radical, ousada. Mas raramente se fala sobre os riscos reais por trás desse tipo de comida. Nos Estados Unidos, a carne de cascavel é uma curiosidade típica do Sul. Em estados como Texas e Arizona, há festas, festivais e caçadas com pratos feitos da carne do animal. Grelhada, empanada, ensopada. Muitos dizem que tem gosto de frango. E mais uma vez, o apelo cultural prevalece sobre o bom senso. Na África, comunidades rurais e tribais consomem cobra como parte da alimentação de sobrevivência. Em tempos de seca e escassez, o que pode ser caçado é aproveitado. Lá, a cobra representa comida, mas também é usada em rituais religiosos, considerados sagrados por certos grupos. Na Índia, apesar de não ser amplamente aceito pela cultura majoritária, ainda existem povos tribais isolados que consomem carne de cobra em cerimônias específicas. Não é apenas uma refeição, é um ato espiritual. Em todas essas regiões, o consumo da carne de cobra se sustenta em tradições, crenças e muitas vezes pura necessidade. Mas o que une todas essas histórias? A ideia de que a cobra oferece mais do que sabor, que ela cura, fortalece, protege. Só que existe um problema. A ciência já mostrou que nem tudo o que a tradição ensina é seguro. A carne de cobra, em muitas situações, pode estar carregando bactérias, parasitas, vírus ou toxinas que resistem ao calor do fogo. Algumas dessas ameaças são invisíveis. Outras, nem mesmo os médicos conhecem direito. E quando esses elementos entram no organismo humano, o resultado pode ser trágico.
É por isso que, ao longo deste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa prática tão comum em alguns cantos do mundo e tão arriscada em todos eles. Vamos entender o que leva alguém a comer cobra, o que o corpo humano pode sofrer ao digerir esse tipo de carne e o que já aconteceu com pessoas reais que se arriscaram nesse caminho. Inclusive com brasileiros, pessoas comuns de lugares simples que encontraram na carne de cobra uma saída e acabaram enfrentando uma consequência que jamais imaginaram. Pois é, agora você vai conhecer algumas dessas histórias de gente simples, humilde, de regiões afastadas, que talvez nunca tenham lido um aviso médico, mas que por necessidade ou costume colocaram na boca algo que mudou suas vidas para sempre. Prepare-se. Nem tudo que parece exótico é inofensivo. O primeiro caso aconteceu no interior do Pará, em uma comunidade ribeirinha às margens do rio Xingu. José Benedito, 52 anos, pescador desde os 11, estava acostumado a viver da caça e da pesca. Num certo fim de tarde, ao recolher a rede perto da margem, encontrou uma sucuri jovem, já ferida por outra armadilha. Não pensou duas vezes. Cortou, limpou e levou para casa. A esposa cozinhou em panela de ferro com alho, cebola e pimenta do reino. Na mesma noite, José começou a sentir fortes dores no estômago, calafrios e diarreia intensa. A princípio, acharam que fosse intoxicação comum. Mas nas horas seguintes, ele desenvolveu inchaço nas articulações e perda de sensibilidade nos dedos das mãos. Foram mais de 12 horas de canoa até o posto de saúde mais próximo. Lá, os médicos disseram: infecção parasitária grave, causada por micro-organismos presentes na carne da sucuri, mesmo após o cozimento. Ele sobreviveu, mas perdeu parte dos movimentos das mãos. Hoje vive com sequelas e não consegue mais pescar. Outro caso chocante veio do sertão da Bahia, numa cidadezinha entre Monte Santo e Euclides da Cunha. Dona Lourdes, 66 anos, morava sozinha numa casinha de barro e criava galinhas. Um dia, encontrou uma cobra coral dentro do galinheiro. O animal foi morto com uma paulada e deixado no quintal. No dia seguinte, sem muita comida em casa, ela decidiu não desperdiçar. Tirou a pele, temperou com sal grosso e fritou com banha de porco. 4 horas depois do almoço, começou a ter convulsões. A vizinha a levou de moto até o posto de saúde, mas a reação se agravou no caminho. Ao chegar, estava com visão dupla, confusão mental e pressão muito baixa. Foi transferida para um hospital regional em Feira de Santana, onde diagnosticaram um quadro raro de neurotoxina residual no tecido da carne, associada à espécie de coral verdadeira. Os médicos disseram que, mesmo morta, a cobra ainda carregava toxinas nos músculos e que o calor da frigideira não foi suficiente para eliminar. Ela ficou 21 dias internada. Sobreviveu, mas perdeu a fala por quase 6 meses. Hoje se comunica com dificuldade. Em Goiás, outro relato assustador aconteceu em 2019. Um grupo de amigos estava acampando às margens de um rio próximo a Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros. Um deles, chamado Valmir, avistou uma cobra d'água que foi capturada e levada para o preparo de um cozido. Era noite. Fizeram o prato na fogueira, colocaram batata, pimenta e se divertiram com a ideia de comer algo diferente. Na manhã seguinte, Valmir acordou com o rosto inchado, urticária e febre alta. Os sintomas pioraram rapidamente. Foi levado de carro até um hospital a mais de 100 quilômetros dali. O diagnóstico: reação alérgica severa e contaminação bacteriana aguda, provocada por um micro-organismo presente no trato digestivo da serpente. Os médicos disseram que a bactéria poderia ter sido evitada com um preparo mais cuidadoso, mas que mesmo assim, o risco de reação alérgica à proteína da carne de cobra era altíssimo. Valmir teve que fazer uso de antibióticos fortes e ficou internado por 1 semana. Outro relato impressionante veio do Amapá, numa comunidade rural perto de Laranjal do Jari.
Um jovem de 24 anos que vendia frutas na estrada disse ter comido carne de cobra por influência de um grupo de caçadores bolivianos que estavam armando acampamento na região. A cobra, uma jiboia de médio porte, foi cozida em uma caldeirada com farinha de mandioca e pimenta do cheiro. 2 dias depois, ele começou a ter perda de apetite, dores musculares intensas e febre constante. Após exames em Macapá, os médicos identificaram um tipo de verminose rara, causada por um parasita presente no músculo da cobra. Mesmo com internação e tratamento, ele perdeu 12 quilos em 15 dias e precisou interromper o trabalho por meses. Agora, vamos a um caso que ficou conhecido até fora do Brasil. Em 2020, na Indonésia, um homem identificado como Supandi, morador da região de Java Ocidental, decidiu realizar um ritual tradicional envolvendo o consumo de uma piton viva. O ato foi filmado e postado nas redes sociais como forma de provar coragem e invocar proteção espiritual. A cobra foi parcialmente cozida e comida ainda morna, com partes do sangue e órgãos ainda crus. Em menos de 48 horas, Supandi foi hospitalizado com vômitos, delírios e colapso renal. Ele não resistiu. A autópsia revelou infecção generalizada provocada por uma bactéria do gênero Salmonella resistente, que havia penetrado na corrente sanguínea e afetado órgãos vitais. A tragédia gerou comoção nacional e o governo local reforçou os alertas contra esse tipo de prática, mas mesmo assim ainda é comum em certas regiões do país. Esses relatos não são casos isolados. Há dezenas de registros em áreas rurais do Amazonas, Tocantins, Rondônia, Maranhão e Mato Grosso, principalmente entre comunidades que vivem da caça e da pesca. O problema é sempre o mesmo: a falsa sensação de que, se a carne for bem feita, não tem risco. Só que a carne da cobra não se comporta como outras carnes. Ela pode conter parasitas microscópicos, bactérias extremamente resistentes, toxinas que se acumulam mesmo depois de morta, proteínas que causam reações severas em organismos humanos. E muitas vezes o problema só aparece horas ou até dias depois do consumo, o que dificulta o diagnóstico e pode agravar ainda mais o quadro clínico. A pergunta que fica é: vale a pena o risco? Por uma curiosidade? Por um paladar exótico? Por um remédio natural sem comprovação? Essas pessoas não achavam que algo ruim podia acontecer. A maioria delas só queria experimentar, aproveitar o que a natureza deu. Mas o que parecia ser apenas uma refeição virou um pesadelo. E depois de tudo o que você ouviu aqui, a lição é clara. Comer cobra não é apenas uma escolha exótica, é um risco real. Um risco que já causou dor, sequelas e até morte. Histórias como as que você ouviu hoje não são exageros nem boatos, são fatos. Vidas marcadas por uma decisão que parecia inofensiva. Num mundo onde muita gente busca o diferente, o radical, o exclusivo, é fácil cair na tentação de experimentar o que não se conhece, mas nem tudo o que é diferente vale o preço. O perigo, muitas vezes, está no que não se vê. E quando se trata da carne da cobra, esse perigo pode estar em cada fibra, cada célula, cada gota. Agora você sabe, pense bem antes de seguir a curiosidade, porque o que entra pela boca pode marcar uma vida inteira.